Bom Jesus da Lapa, juntamente com boa parte do teu povo, Deus, batista nesse país. Pedimos ao Senhor que o Senhor tome a vida de cada uma daqueles teus servos nas suas mãos, que o Senhor possa usar os teus servos para o louvor da glória do Senhor, que ali vidas sejam beneficiadas, não apenas através daquela assistência odontológica e em qualquer outra área, mas especialmente através da pregação da tua boa palavra. Que muitas vidas se rendam a Jesus e que ao retornar, ó Deus, para as suas igrejas, cada um daqueles missionários, meu Pai, possa levar à sua igreja uma mensagem de alegria, de gratidão ao Senhor, de celebração ao teu nome, pelas muitas vidas que se renderão a Cristo Jesus. Agora nos dá a tua direção para o culto dessa noite. Nos ajuda a adorar ao Senhor como o Senhor merece. É o que nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos convidar o grupo de louvor para que juntos possamos cantar ao Senhor nesse momento. Graça e paz, irmãos. Vamos nos colocar de pé, nesse momento, declarar ao nosso Deus o que é que viemos fazer aqui, dizer que viemos adorá-lo, nos prostrarmos e dizermos que Ele é o nosso Deus. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar.
continuaremos louvando com o hino Rompendo em Fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Nós temos algumas informações para passar aos irmãos. A primeira delas nós já passamos, que foi sobre a equipe de irmãs da nossa igreja que estão trabalhando como missionários ali em Bom Jesus da Lapa. Trabalho é temporário, óbvio, mas a nossa oração é de que Deus produza grandes resultados através desse trabalho. Vamos estar também orando pelo nosso departamento infantil. O departamento infantil da nossa igreja tem feito um bom trabalho de conscientização, evangelização das nossas crianças, ensino da palavra de Deus para cada uma delas, da maneira mais diversificada possível. E a gente louva a Deus por esse departamento. E durante todo esse mês de outubro, o departamento esteve na ativa. A irmã Daiane está solicitando para que no próximo mês continue esse trabalho de uma forma diferente, óbvio, mas a intenção é falar de Jesus, falar de Jesus, falar de Jesus a todas as crianças possíveis, não só da nossa igreja, mas em especial as pessoas da nossa comunidade também. Então vamos estar orando por esse departamento para que Deus continue abençoando
a vida de cada uma desses irmãos e irmãs que trabalham no departamento. No final desse mês, portanto, próximo domingo, o culto noturno estará sob a direção do departamento infantil. Vamos estar orando por isso também. E a irmã Marta está fazendo uma santa convocação aos irmãos, e a gente confirma isso aqui como ideia boa na próxima segunda-feira, não é isso, irmã Marta? Próxima segunda-feira, das 18 horas até as 20 horas, portanto, 6 da tarde até as 8 horas da noite. Que a gente possa estar aqui, irmãos, para o Dia Batista de Oração Mundial. A gente possa estar aqui para colocar diante de Deus, não só o trabalho batista, não é? Mas colocar diante de Deus o mundo de uma maneira geral. Esse mundo está muito conturbado, precisando de intercessores, homens e mulheres de Deus que possam clamar ao Senhor em favor das nações. As nações estão completamente conturbadas, há uma série de inversões de valores, inclusive, e tantas outras coisas mais, que precisam da intervenção do Senhor. A gente sabe que só Deus é que pode fazer alguma coisa pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelas nações do mundo. Então vamos estar orando, porque esse aqui é o nosso lugar, essa é casa de oração. Próxima segunda-feira, às 18 horas, queremos contar com a presença dos irmãos, para que juntos possamos nos derramar diante do Senhor em intercessão pelas nações. Quero convidar os irmãos agora a abrir sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, do verso 5 ao verso 8. Hoje parece que foi um dia completamente atípico, né? Na multimídia a gente não tem o projetor, a gente não sabe a razão. Mas Tiago, capítulo 1, verso 5 até o verso de número 8. Esse texto é muito conhecido da gente. E diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, é inconstante em todos os seus caminhos. Que Deus nos ajude a desenvolver na vida da gente essa fé de que fala Tiago, a fim de que nossas orações não apenas sejam ouvidas, mas respondidas para o louvor da glória dele. Amém? Vamos estar orando agora, meus irmãos, vamos estar orando por aqueles que estão carecendo da nossa intercessão. Temos tantos irmãos enfermos em nossa igreja que a gente precisa colocar, e se há algum outro assunto, algum outro nome, além daqueles que nós costumeiramente já colocamos diante do Senhor, que a gente possa fazê-lo nesse momento. Mas queremos desde já ressaltar a presença de irmã Lúcia aqui. É sempre bom ver a irmã Lúcia aqui na nossa igreja, graças a Deus por sua melhora, sua recuperação. Há outro pedido, irmãos, de oração? Pedidos? Irmão Fio. Ok, vamos estar orando. Gideão é o nome, irmão Fio?
Dilean e Gabriel. Ok. Há outro pedido, irmãos? Zé Carlos, Luana. Ok. Saúde. Outro pedido? Ok. Então vamos orar ao Senhor, colocar diante dele. Além desses, nós sabemos que temos aqueles da nossa igreja, né, como a irmã Lieude, sempre colocando diante do Senhor a vida dela. Irmã Wanda, a irmã Judite, esses irmãos que a gente já está acostumado, né? Temos também a irmã Lezinha, e esses irmãos que carecem da nossa oração, para que Deus possa restaurar a saúde de cada uma dessas pessoas. Vamos pedir à irmã Priscila para nos dirigir na palavra de oração, colocando diante do Senhor a vida de Dilean, Gabriel e dessas irmãs da nossa igreja. Isso. Amado Deus, nosso Pai que está nos céus, nós humildemente estamos aqui na Tua presença nessa noite. Agradecido, Senhor Deus, por esse privilégio de estarmos na Tua casa, casa chamada casa de oração, onde o Senhor já está aqui presente em nosso meio. E nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos recebidas das Tuas mãos. Nós queremos agora, neste momento em especial, Senhor Deus, colocar esses pedidos aqui diante do Teu altar. Nós queremos pedir, Pai, por essa equipe evangelística que está ali na cidade de Bom Jesus da Lapa, irmãos da nossa igreja aqui, todos eles, e também os demais irmãos daquela redondeza, daquela região, que sentiram um coração abrasados para colaborar com essa obra, com a expansão do Teu reino, com a anunciação de que só Jesus Cristo é a única esperança. Ó Deus, sei com cada servo Teu ali, na anunciação da Tua palavra. Abençoa os ouvidos ali presentes, as pessoas que estarão atentas à Tua palavra, que estão sendo alcançadas por essa carreta, nesse trabalho evangelístico tão lindo, Pai, que o Brasil tem se mobilizado para orar e para anunciar a Tua palavra. Sê Tu, ó meu Deus, o Deus ali naquele lugar, naquelas vidas, Pai. Que o Teu nome, Pai, encontre lugar, guarida no coração daquelas pessoas alcançadas. Abençoa cada participante, enchendo-os da unção do Teu reino, Pai, do poder da Tua palavra, Pai, para que eles, cheios de ousadia e de coragem, possam estar comunicando Jesus. Ó Deus, Pai, nós queremos também Te agradecer pelo departamento infantil da Tua igreja. Abençoa, meu Deus, cada professor, cada liderança. Abençoa, Senhor Deus, cada criança da Tua igreja. Também nos lembramos dos jovens e dos adolescentes, dos adultos da Tua igreja. Ó Deus, guarda cada criança debaixo da Tua mão e cuidado. Abençoa os professores da sabedoria do alto, unção da Tua palavra, para encher o coraçãozinho de cada uma delas com a Tua palavra. E o Senhor possa reinar em cada coração, em cada lar, Pai. Ó Deus, nós também queremos Te pedir pelos demais irmãos aqui que estão carentes do Teu socorro, da Tua ajuda. A irmã Wanda, Deus, tem misericórdia da irmã Wanda. Tem misericórdia da irmã Judite, Senhor. Também da irmã Antônia Salles, Pai. Tem misericórdia, meu Deus, da irmã Lieude, que tanto carece do Teu socorro, da Tua ajuda, da cura. Também irmã Marinês, meu Deus, o sobrinho da irmã Rosiane. Tantas pessoas, meu Deus, carentes da Tua ajuda e socorro. Ó Pai de amor, também foi colocado nomes aqui desse senhor aí que o irmão Fio colocou. Dilian, meu Pai, tem misericórdia da vida dele. Restaura a sua saúde. Trabalha na sua mente, no seu coração. Que ele possa ser alcançado pela Tua graça e pelo Teu amor. Amém. Também, meu Deus, nós queremos pedir em favor do Gabriel, que está precisando da intervenção do Senhor. Tem misericórdia dele, meu Deus. Sê Tu também o socorro.
Pai de amor, nós queremos te pedir em favor dos pais do irmão Adeneilson, do pai da irmã Carmen, Senhor, que também carecem da tua ajuda, da saúde, meu Pai. Deus, também nós queremos te pedir do Zé Carlos, Pai. Sê com ele também, ele carece da tua ajuda e socorro. Nós queremos te pedir, Pai, por aqueles que aqui agora também foram colocados o nome, no entanto eu não tenho lembrado, mas o Senhor sabe. O Senhor também conhece o coração de cada um de nós aqui presentes. O Senhor sabe das nossas carências, o Senhor sabe das nossas necessidades. Contempla, Pai, aquilo que está dentro do nosso coração, da nossa mente, e vai trabalhando no nosso interior, mudando a nossa mente, fazendo, ó Deus, com que nós sintamos cada dia mais dependência do Senhor, desejo de nos aproximarmos de Ti e buscar a Tua presença e Te servir com o coração inteiro, meu Deus. Abençoa esta igreja, Pai. Nos ajude como membros a anunciar Jesus, a trabalhar para o Teu reino. Ó Deus, aviva a nossa igreja, Pai. Aviva o Teu povo neste lugar, nessa cidade, nesse estado, no país, no mundo, Senhor. O mundo está carente da Tua presença. Os dias são maus, Pai, mas nós confiamos no Senhor. Tu és a resposta para cada um de nós. Tu és a única solução e a saída. Tu és o caminho, a verdade e a vida, Pai. Nos ajude cada dia mais a estarmos prostrados, confiantes no Deus que se um dia nos revelou, Pai. Revelou seu amor a cada um de nós. O Deus Todo-Poderoso que criou céus e terra e mantém tudo, sustém tudo sob o poder da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a te sermos fiéis. Abraça o nosso coração pelo Senhor, pela Tua obra. Ajuda-nos em tudo, Pai. Nos abençoe nesse culto e fale conosco nesta noite, que nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos convidar o grupo de louvor, irmãos. Vamos cantar com esses irmãos mais uma vez. Logo depois estaremos lendo a palavra do Senhor, a boa palavra de Deus. Vamos estar refletindo naquilo que encontramos aqui para nós. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Estaremos cantando Creio que Tu és a cura. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em
convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 6 e 7. Quando preguei nesse texto aqui, usando os versos 3 até o verso de número 5, nós mencionamos na introdução de que Paulo, quando está escrevendo nesse capítulo aqui para Timóteo, ele está chamando, falando a Timóteo sobre algumas características que o crente precisa ter. E nós mencionamos naquela oportunidade que Paulo chamou Timóteo nesse texto aqui de soldado, no verso 3, não é? Depois ele vai para o verso 6, vai chamar o crente aqui de lavrador, no caso Timóteo. Depois no verso 15, ele vai chamar Timóteo de obreiro, não é? E logo depois no verso 20, ele vai se referir ao crente Timóteo como vaso. E no verso 24, ele fala sobre o servo. São algumas considerações que Paulo faz e a gente gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco sobre essas questões. Naquela oportunidade falamos sobre o crente Timóteo como soldado de Cristo e obviamente eu e você também o somos. E agora, 2 Timóteo, capítulo 2, versos 6 e 7. Diz assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Meus irmãos, essa carta não é, portanto, uma carta que Paulo escreve a uma igreja específica. E embora Timóteo estivesse trabalhando na igreja de Éfeso, mas essa carta não é dirigida àquela igreja. Essa carta é dirigida ao jovem pastor Timóteo. Agora, o fato de ser dirigida a um obreiro, a um pastor, não significa necessariamente que as asseverações que Paulo aqui faz não esteja diretamente relacionada comigo, com você, com todo e qualquer crente em Jesus Cristo. Mesmo porque quando a gente lê o Novo Testamento, especialmente quando a gente busca alguns dados a respeito de Timóteo, a gente vai perceber que Timóteo é aquele que a gente poderia chamar de um crente especial. Ele, à luz de 2 Timóteo 3,15, Paulo diz que ele havia aprendido de Deus desde a sua meninice. A palavra que Paulo dá aqui é que desde a meninice sabes as sagradas escrituras. Desde pequeno ele aprende a respeito de Deus e da sua palavra. E Paulo também vai dizer que ele adquiriu esse conhecimento a respeito de Deus aos pés de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice. Está em 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 5. É dentro de casa, com a sua mãe, que Timóteo absorve os valores da palavra de Deus. E é por isso que Timóteo, inclusive, vai se tornar um instrumento tão abençoador nas mãos do Senhor, na vida da sua igreja. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, você olhar bem a parte A e a última parte desse verso, Paulo está fazendo alusão a essa fé inegável que Timóteo mantinha. Ele chama aqui de fé não fingida. E termina o verso 5 dizendo: e eu estou certo que essa fé que está em ti,
que habita em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, continua em você. Então, é um crente que tenha demonstrado ao longo da sua vida essa fé inabalável no Senhor. Se a gente der uma lida em Atos 16, dos versos 1 ao verso 3, a gente vai perceber que Paulo se dirige a Listra, Icônio, e quando chega ali é quando ele conhece Timóteo. E ele conhece Timóteo não apenas de vista, mas através do testemunho que se dá a respeito de Timóteo. Tanto em Icônio quanto em Listra, se diz que Timóteo tinha um bom testemunho. Era alguém de caráter íntegro. Era alguém que verdadeiramente seguia a Deus e obedecia na íntegra a sua boa palavra. E é por isso que no verso 3, quando Paulo percebe que aquele instrumento, Timóteo, era um instrumento valioso nas mãos de Deus, Paulo então pega Timóteo e leva Timóteo para as suas viagens missionárias. Agora, meus irmãos, apesar de toda essa estrutura religiosa e de fé, quando a gente olha essa segunda carta de Paulo a Timóteo, a gente percebe que Timóteo parece titubear diante dos duros embates da vida cristã e ministerial. E isso aqui não é característica apenas de Timóteo. Todos nós, como crentes em Jesus Cristo, já vivemos uma situação dessa natureza. Em meio a alguns embates que a gente enfrenta, a gente também absorve alguns questionamentos, a gente recebe os impactos dessa situação, e isso realmente fica bem difícil para a gente. Na experiência de Timóteo, isso se tornou tão grave que Paulo então começou a apresentar, ou digo que Timóteo começou a apresentar sinais de tristeza, de desalento, de relaxamento com as coisas de Deus e até mesmo sinais de desistência para com a obra de Deus. Para a gente perceber isso, é só dar uma lida em 1 Timóteo, capítulo 4, o verso de número 14, onde Paulo vai dizer assim para Timóteo: não desprezes o dom que há em ti. Desprezar aqui é não dar importância. A impressão que se tem é que Timóteo já não estava mais tão envolvido com os propósitos de Deus para a sua vida. E Paulo está dizendo: não desprezes o dom que há em ti. Mas quando a gente chega em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6, Paulo está novamente chamando a atenção de Timóteo, dizendo: por cujo motivo te lembro, não negligencies o dom de Deus. Timóteo estava num processo de relaxamento. Já não dava a mesma importância, o mesmo valor àquela missão que Deus havia lhe dado. E Paulo percebe esse processo de decadência na vida de Timóteo e por isso essa advertência. É aqui então que Paulo vai começar a buscar restaurar essa visão espiritual de Timóteo. E ele usa algumas estratégias especiais. A primeira delas é trazer à memória de Timóteo quem ele representava para Paulo. Porque Paulo era seu referencial, seu exemplo de missionário. Então Paulo chama essa atenção para ele. No verso 4, Paulo vai falar sobre o coração amoroso de Timóteo, capaz de se derramar em lágrimas. Provavelmente essa é a expressão que Paulo vai colocar aí nesse verso, porque Timóteo havia observado a prisão de Paulo. E por conta do grande amor que ele tinha a Paulo, ele chora copiosamente. Paulo faz menção disso no verso de número 4 do capítulo 1. O verso de número 5
ele novamente reforça a fé exemplar. E no verso de número 6, ele reforça a missão singular de Timóteo. Olha, o dom que você recebeu é um dom de Deus. Você não pode negligenciá-lo e muito menos desprezá-lo. Há momentos na vida da gente, meus irmãos, em que a gente precisa trazer a nossa memória. E às vezes é o crente forte, é o crente que está bem, é o crente que muitas vezes nós olhamos de uma maneira melhor e mais agradável, que precisa chamar a atenção da gente e mostrar para a gente o processo de decadência desnecessário na vida da gente, o perigo que nós incorremos quando nos distanciamos de Deus e de seus propósitos para a vida da gente. Foi o que Paulo fez. Logo em seguida, Paulo vai mostrar para Timóteo quem Timóteo representava para Deus. E aqui é onde ele usa o verso de número 6, onde ele vai dizer, falar para Timóteo a respeito do lavrador que trabalha. O lavrador que trabalha, diz o texto, deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Paulo está chamando agora a atenção de Timóteo para algo extremamente importante. Se inicialmente ele disse, Timóteo, olha, não perca a fé, Timóteo, não se desanime, Timóteo, olha, os problemas são grandes e graves sobre sua vida, mas entenda, vida cristã é guerra, e eu e você somos soldados de Cristo. Agora Paulo está indo por outra direção para restaurar Timóteo. Não é mais o soldado que luta as guerras, as lutas espirituais diariamente. Agora é o lavrador. E o que é que Paulo quer dizer exatamente com essa figura aqui? O lavrador, como a gente sabe, é aquele que cuida da terra. Mas o que é que isso necessariamente representa? O lavrador, para mim, vai representar 3 coisas importantes: muito trabalho, muita fé e muita paciência. Para ser lavrador, você precisa de muito trabalho, de muita fé e de muita paciência. Se não for assim, você jamais será um bom lavrador. Lembra que a respeito do soldado, Paulo diz, não basta ser apenas um soldado, você tem que ser um bom soldado de Jesus Cristo. Como lavrador, a expectativa de Deus é que sejamos bons lavradores. E repito, para sermos bons lavradores, isso implica em muito trabalho. É só a gente olhar como é que o lavrador lida com a terra. Se ele quer plantar alguma coisa, ele não vai apenas cavar um buraco ali com uma enxada e colocar a semente ali dentro. Ele sabe que se fizer isso, os resultados não serão lá muito bons. Então, um lavrador que tem a visão de futuro e que quer colher bastante, quer ter uma boa recompensa lá na frente, o que é que ele vai fazer? Ele vai limpar a terra, ele vai arar a terra, né? Antigamente se fazia isso com a enxada, outras vezes se usava o boi e botava uma espécie de canga, um jugo no boi para que ele pudesse ir puxando ali aquela parte de ferro que ia então penetrando na terra e fofando a terra. Depois ele precisava adubar essa terra. E depois de adubar a terra, ele colocava a semente. E depois de colocar a semente, ele ainda tinha que cobrir essa semente. Não podia deixar descoberto. A ave do campo poderia vir e comer toda a semente que ele havia plantado. É trabalho, é empenho, é esforço. O que é que Paulo está querendo dizer para Timóteo? Paulo está querendo dizer para Timóteo, Timóteo, se você entrou na vida cristã, pensando que vida cristã é uma vida de facilidades, você está completamente equivocado. Vida com Jesus não é vida de facilidades. Vida com Jesus é vida de dificuldades. Por quê? Nós estamos num mundo que se contrapõe a todos os valores da palavra de Deus. Nós estamos numa geração que vira as costas para o Senhor. Nós temos que lidar contra um sistema que se levanta quase que diariamente contra a simples ideia da existência de Deus. Não é fácil.
Timóteo sabia que não era fácil. Mas uma coisa é você ver esse sofrimento sendo vivenciado na vida de outras pessoas, e outra coisa é você começar a passar por aquilo. Aí o problema se torna muito mais forte. E era isso que estava começando a acontecer na vida de Timóteo. Muito trabalho, mas a grande questão é que parecia que Timóteo estava ou na expectativa da recompensa imediata, como se ele considerasse que todos aqueles problemas e dificuldades que ele estava vivendo fossem problemas que ele passaria muito rápido por aquilo e Deus enviaria a resposta, a recompensa para todas as suas dificuldades. Paulo diz, não é necessariamente assim. Recompensa não é algo que a gente tem que tratar. A gente, primeiramente, tem que assumir trabalhos. É interessante que a gente percebe que essa é uma visão muito materialista e interesseira, que tem estado muito presente na vida do ser humano hoje. Você percebe, por exemplo, que numa entrevista de emprego, aliás, antes da entrevista de emprego, quando você lê logo um anúncio do emprego, você não está interessado tanto no emprego, percebeu? Você quer saber quanto é que vai ganhar. Antes de saber o tipo do trabalho, você quer saber quanto é que aquela empresa vai te pagar. Você começa a querer se envolver com a empresa a partir da recompensa. É isso aqui que Paulo está querendo tirar da cabeça de Timóteo. Olha o verso 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Não é aquele que trabalha que vai desfrutar em primeiro lugar, não. O sentido aqui é que você deve trabalhar primeiro para depois você desfrutar do resultado do seu trabalho. Mas hoje nós observamos que há ainda essa mesma mentalidade. E há pessoas que muitas vezes, como eu já disse, se dirigem ao local de trabalho baseado muito mais no valor salarial do que necessariamente no tipo de trabalho ou atividade que ele vai exercer naquela empresa. Dificilmente essa pessoa vai ser um bom profissional, dificilmente ela vai conseguir permanecer naquela empresa, porque o seu interesse não é necessariamente o bem-estar da empresa. E é para essa questão que Paulo está chamando a atenção de Timóteo também. Timóteo, seu foco é trabalhar para Deus. Seu foco é fazer a obra de Deus. Não importa se há muito trabalho, se há muita perseguição, se há muita dificuldade, se você está sofrendo ameaças, se você será preso ou até mesmo será morto. Há uma recompensa para você e Deus vai cumprir tudo isso na sua vida. Mas você só terá recompensa se fizer o seu trabalho de lavrador. Cuide de todo o processo que Deus estabeleceu para você. Não são de alguns aspectos desse processo, mas de todo o processo. Na grande maioria das vezes, nós queremos receber muitas bênçãos de Deus, mas não queremos nos esforçar em absolutamente nada para Deus. Não nos empenhamos pela obra dele. Oramos e queremos as respostas de Deus para as nossas dificuldades, a cura para as nossas enfermidades, a solução para os nossos problemas, mas nós não nos empenhamos pela obra dele, pelos propósitos dele para a vida da gente. Nós andamos muitas vezes naquela direção que Timóteo estava seguindo. Desprezar o dom, negligenciar o dom. Aí às vezes a gente vive a nossa vida relaxada dentro da igreja, vem para o culto, assiste o culto. Às vezes nem cultua, sabe? Assiste o culto. Cumpre o ritual religioso, a tradição religiosa. Mas quando oramos, a gente quer receber de Deus todas as bênçãos, todas as recompensas dele para a vida da gente. É interessante que a Bíblia diz que não é para qualquer pessoa que diz que crer em Deus que haverá recompensa no final, né? A Bíblia diz que ao que vencer, esse sim vai herdar a coroa da vida.
E aquele que vence é aquele que luta. Há muito trabalho, há muita dificuldade a enfrentar. Há muitos inimigos a serem depostos. Há muitas situações que precisariam ser ultrapassadas. É por isso que Paulo está chamando a atenção de Timóteo para a figura do lavrador. Olha, lavrador não é preguiçoso. Lavrador está acordando cedo e está indo para o trabalho, está indo para a terra, para cultivar a terra. E você pensa que depois que ele planta, termina todo o processo e planta, ele fica sossegado? Não. Ele fica o tempo todo olhando para ver se o seu plantio está sendo preservado. E quando as ervas daninhas começam a crescer, ele corre e vai, usando a enxada, ou a ferramenta que ele dispõe, para poder tirar as ervas daninhas, a fim de que o fruto do seu resultado, do seu plantio, possa produzir adequadamente. Paulo está falando a Timóteo a respeito de trabalho. Trabalho constante, trabalho diário na obra de Deus. Que você não deve olhar para as dificuldades que você passa e negligenciar seu dom. Você não deve olhar para as críticas que você recebe e desprezar o seu dom. Você é lavrador. É assim que Deus te vê. É como lavrador. E como lavrador, você precisa cuidar da vinha do Senhor. Você precisa cuidar da terra do Senhor, porque você será responsabilizado por Ele, se não fizer isso. É por isso que Paulo menciona aqui dom que Deus deu. Porque dom é a capacitação que Deus deu para que o crente funcione na obra de Deus. E quando ele não funciona, então Deus vai cobrá-lo por isso. Não há motivo nenhum na mente de Deus para que isso possa acontecer. Muito trabalho é o que Paulo está dizendo. Aliás, se você for olhar para as descrições de Paulo, olhar pelo menos aqui o verso de número 3 do capítulo 1, Paulo começa a dizer: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações de noite e dia. E não é apenas orar. Paulo se empenhava em aconselhar, em abençoar pessoas, em evangelizar pessoas, em proclamar as verdades do reino, independentemente das represálias que ele pudesse sofrer. Ele se sentia como um lavrador. Então ele tinha que trabalhar para cuidar da vinha do Senhor. Trabalho aqui implica disciplina, implica renúncia, implica dificuldade, implica empenho e até mesmo muito sofrimento advindo desse esforço. Mas tudo isso faz parte do processo. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. Não se arrefeça diante das dificuldades, das críticas, da necessidade, das pressões, opressões, prisões ou ameaças de morte. É o que Paulo está dizendo a Timóteo. Faça a obra do lavrador. Deus te chamou para ser lavrador. Mas o lavrador aqui também é aquele que precisa mostrar não apenas muito trabalho, mas muita fé. Se você olhar a carta de Tiago, no capítulo 5, verso de número 7, Tiago vai dizer assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Se a gente atentar para o que diz o verso 7, ele menciona fé e logo depois paciência. Sede pacientes até a vinda do Senhor, eis que o lavrador espera. A função do lavrador é esperar. Esperar em Deus.
Não é assim que o lavrador faz, ele cuida da terra, ele prepara tudo, e logo depois de preparar todas as coisas, ele simplesmente espera em Deus para que a chuva caia, aquilo que ele chama de chuva serôdia, né, possa cair sobre a terra, ou a chuva temporã. A chuva temporã é aquela que cai no tempo da semeadura, e sem ela a semente não vai germinar. A serôdia é aquela que vai amadurecer o fruto para a colheita. São dois momentos muito importantes na vida da planta. E é interessante que Paulo está dizendo aqui para Tiago, nesse texto, está dizendo que é extremamente importante ao lavrador manifestar, eu chamo de muita fé, e não apenas pouca fé. Por que é que eu estou dizendo isso? Os irmãos moram numa região que trabalha com isso também, plantio de cacau. Eu morei 6 anos e pouco em Irecê e vi como é o plantar feijão e sei as dificuldades que um lavrador passa. O agricultor tem para poder lidar com a terra. Ele investe o dinheiro dele, ele vende. Tem deles que vendiam carro. Havia aqueles que vendiam todo e qualquer bem que tinha, investia tudo ali. E comprava o feijão e cuidava da terra, arava tudo direitinho, esperava a chuva, e a chuva não vinha no tempo certo. E às vezes, mesmo quando a chuva caía e começava a germinar a semente, e ele começava a perceber os primeiros galinhos aparecendo, chovia demais, e ele perdia tudo que havia plantado. Mas uma das coisas mais fantásticas que a gente encontra no lavrador é que ele perde a safra daquele ano, mas ele se volta e diz, no próximo ano vai dar certo. Ele vai fazer tudo de novo. E aí a chuva não cai no momento certo, nem na quantidade certa. E ele novamente, no próximo ano, ele vai dizer, não, mas no ano seguinte vai dar certo. Tem que ter muita fé para viver disso. E é essa questão que Paulo está dizendo para Timóteo aqui. Olha, reino de Deus implica em muito trabalho para Deus. É por isso que você encontra Jesus, quando escreve sua carta às 7 igrejas da Ásia, ele está dizendo, eu conheço as tuas obras e o teu trabalho, o teu empenho, eu sei tudo a seu respeito. Deus sabe quem trabalha e quem atrapalha. Deus sabe quem produz na obra dele. Deus sabe quem investe seu tempo. Deus sabe quem investe seu talento. Deus sabe quem está investindo seu dom na obra dele. Deus sabe quem é lavrador na casa dele. Deus sabe. O lavrador precisa de muita fé. Porque o lavrador, como eu já disse, faz todo o trabalho e depois espera pela ação de Deus. Ele precisa de ter fé para continuar crendo no poder de Deus. Ele acredita que esse Deus tem capacidade de suprir sua necessidade. Ele precisa de fé para crer na bondade de Deus. Um dia o Senhor vai me ouvir. Ele precisa de fé para crer na fidelidade de Deus. Não, meu Deus prometeu na sua palavra. Meu Deus não vai errar. Meu Deus não vai negar. E como eu já disse, se naquele ano a resposta de Deus não veio, no próximo ano virá. No próximo ano virá. No próximo ano virá. No próximo ano virá. Ele vai passar a vida dele toda dizendo, no próximo ano virá. E se não vier, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. É fé para crer que Deus não apenas supre nossa necessidade no aqui e agora, mas que a promessa de eternidade com Ele está garantida completamente para a vida de cada um de nós.
Nossa fé, no entanto, não pode ser de maneira nenhuma circunstancial. O que a gente percebe é que, na grande maioria das vezes, nós temos a fé de momento, é circunstancial. Em uma situação X manifestamos fé, mas na grande maioria das vezes, dúvidas, questionamentos e murmurações. Não é assim com o lavrador. Ele está sempre crendo que um dia a resposta do Senhor virá. Um outro aspecto que Paulo menciona a respeito do lavrador é a sua paciência, muita paciência. Se você olhar o verso 7, ele vai dizendo: eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. É aguardar até quando Deus quiser. Isso é paciência. Nós queremos ser imediatistas demais no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida com Deus. Queremos que as respostas dele aconteçam o mais rápido possível. Quando a gente olha para os grandes homens de Deus, nós vemos realidades completamente diferentes. Enfiaram na cabeça da gente uma teologia projetada em outro canto e não no reino de Deus. Fizeram a gente acreditar que a gente pode botar o joelho no chão e gritar que Deus vem correndo para atender a gente. Não é assim. Nunca foi assim. Nunca será assim. O salmista Davi, no Salmo 40, verso 1, diz: eu esperei com paciência. Em outra tradução diz: esperei pacientemente pelo Senhor. E ele se inclinou. É o sentido, até que ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A história muda logo depois, mas ele espera pacientemente pelo Senhor. Quando Deus toca na vida dos familiares de Jó, ele não tem respostas imediatas de Deus, embora tenha sido um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Mas ele precisou esperar com paciência. E quando ele abriu a boca para formular alguns questionamentos, Deus abriu a boca para dizer para ele no capítulo de número 37, onde estava você quando eu criei o mundo? Cala a boca, você não sabe absolutamente nada sobre coisa alguma. Deus sabe o porquê que algumas situações acontecem na vida da gente. E toda e qualquer situação na vida da gente, sejam boas ou aparentemente ruins, elas serão sempre apropriadas para a vida da gente. Amém? Deus sabe o que é melhor. A mim e a você compete ser lavrador todo o tempo da nossa vida, fazendo o nosso trabalho para Deus, manifestando muita fé nele e, ao mesmo tempo, muita paciência na resposta do Senhor. Fico olhando, por exemplo, que às vezes a gente até na igreja, a gente quer ser impaciente. Nós estamos acostumados a ouvir a respeito da igreja de resultados, né? Então, quando a gente começa a não ter resultado, não está tendo muita gente se convertendo, a igreja não está crescendo muito, não está isso, alguma coisa está errada. A gente começa a dizer, tem pecado em algum lugar da igreja. E eu acho interessante que a própria natureza mostra para a gente que as coisas não são necessariamente assim. Quando você planta um pé de melancia, sabe quanto tempo dura para ela nascer e amadurecer? Isso aí eu conheço muito bem. Entre 80 a 110 dias. Mas eu cheguei para o irmão Antônio e comi um mangostão e disse, irmão Antônio, vem cá, quanto tempo, se eu plantar uma muda dessa planta aí, quanto tempo eu vou esperar para ela poder produzir? Ele disse, em torno de 10 anos. Tudo é planta, mas tudo tem o seu tempo determinado por Deus. A gente precisa entender essas coisas. As coisas que estão lá na natureza, que são lições básicas, simples para a vida da gente. Há momentos ruins que você passa e você clama a Deus e Deus te dá no tempo da melancia.
Mas quando as coisas acontecem comigo, Deus usa o tempo do mangustão para me tratar. Você recebe em 80 dias, no máximo 110 dias, mas eu só vou receber 10 anos depois. Porque Deus conhece a gente. E o que Ele quer é que a gente se quede diante do poder, diante da bondade, diante da misericórdia, diante do cuidado e da fidelidade dEle conosco. O que Deus quer é que eu e você sejamos bons lavradores. Paremos de nos inquietar, de murmurar, de nos queixar diante das dificuldades que a gente passa. Paremos de reclamar muito da vida e comecemos a assumir o nosso lugar. Paulo diz que nós somos soldados em meio à guerra. Nós somos também lavradores. E como lavradores temos que trabalhar para o Senhor. Não podemos cruzar os braços, porque o tempo urge. Temos que fazer a obra de Deus. Precisamos manifestar a nossa fé. Fé constante em meio às dificuldades, aos problemas, acreditando sempre. Nós temos um Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Amém? Manifestando a nossa paciência, isso é, esperando sempre o tempo de Deus. A nossa resposta, ou a resposta de Deus irá para nós no tempo dele. Ele só fará o que nós estamos pedindo no tempo dele. Deus é Senhor da nossa vida, é Senhor do tempo, é Senhor das circunstâncias, é Senhor de tudo. Que Ele nos ajude a ver as coisas dessa forma, amém? Que Ele nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Meu Deus e meu Pai, nós queremos dar graças ao Senhor, porque apesar de nossas limitações, de nossos questionamentos, de nossas insatisfações pessoais, o Senhor tem sido tão bom para conosco. Obrigado pela Tua graça e a Tua infinita misericórdia. Ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos faça a cada dia lavradores do Senhor. Nos dá essas características, Pai. Queremos estar envolvidos não apenas contigo, mas com a Tua obra, com o Teu trabalho, cuidando de tudo que é necessário para que o nome do Senhor seja glorificado na vida da gente. Queremos também, Pai, que o Senhor nos dê a fé do lavrador, que é capaz de acreditar no inacreditável, porque sabe que tem um Deus que responde suas orações, que vem ao socorro das suas necessidades. Queremos também, meu Senhor, queremos que o Senhor nos dê a paciência do lavrador, para esperar o momento certo. A resposta não é nossa, a resposta é do Senhor. Nos capacita a ver as coisas dessa maneira, Pai. Diante da enfermidade, do problema, da dificuldade na vida, nos ajuda a esperar sempre no Senhor. Nos dá paciência, Pai, para lidarmos com todas as adversidades e assim possamos a cada dia manifestar honra e glória ao Teu nome, através das nossas ações e das nossas reações. Pai, nos dá uma noite tranquila, uma noite feliz, nos ajuda a vivermos a nossa vida para o louvor da Tua glória. É o que nós oramos, mas o fazemos sempre muito agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém. Oração silenciosa, estamos concluindo o culto nessa noite. Deus abençoe cada irmão.